Graça e paz, Daia, tudo bem? Graça e paz, Cris, tudo bem? Amém, graça e paz. Bom dia, tudo bem? Só glória, melhor som Graça e paz a todos, bom dia. E aí, Cris? Bom? Chique do último. Glória a Deus, então. Rapaz, ontem eu fui dormir cedo e quase que perdi hora hoje. Então, Quanto mais embalou. dormir, tá É mais cansado. que dormir. Tá cansado, mas tá bom, glória a Deus. Vamos dar início já, né, Cris? Vamos dar início aqui. Continuação do primeiro capítulo do Evangelho de João, né? Onde nós abordamos sobre Cristo ser Deus, que é o que João declara na sua primeira parte do capítulo, na sua primeira perícope, que ele é o verbo, que ele é a palavra, ou seja, que ele é o próprio Deus encarnado, cheio de graça e de verdade, que ele é a luz do mundo, a luz dos homens. E aí nessa segunda parte, na segunda perícope, João dá uma declaração do João. João fala do João, né? Tá falando de João Batista aqui agora, onde João Batista dá o seu testemunho, né, Cris? E é interessante que os outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinópticos, eles narram, bem dizer, a mesma história. Genealogia, né, nascimento, Mateus traz genealogia, nascimento, tentação de Jesus e batismo. E do batismo já parte para o ministério. O Evangelho de João, não. Ele não narra esse período. Ele já começa contando e afirmando Jesus é Deus e já dá um testemunho. E ele descreve o testemunho de João a respeito de Cristo, testemunho de João Batista a respeito de Cristo, e ele comenta, né, o que ele viu no batismo. Então é sobre isso que a gente vai abordar um pouco, né, sobre o profeta João. O profeta esse que Jesus chama. Jesus. Nossa, travou aqui. Deixa eu acordar. Jesus. Que Jesus falou que seria o maior de todos. Então, bora lá para dar continuidade, né? Vou começar com uma oração. Olha para nós, Cris, por favor. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó eterno e amado Pai, te damos graças nesta manhã, por mais este momento, pelo dia de vida que nos concede, por tudo quanto Tu já nos proporcionaste, por este momento que estamos vivendo, aonde, Senhor, faremos mais um devocional, Senhor, onde iremos abordar alguns assuntos concernentes à Tua palavra. Pedimos a Ti a Tua direção, Senhor, a Deus, nos direciona, nos guia pelo Teu Espírito Santo e que seja, Senhor, manifesto somente a Tua vontade entre nós. Abençoa, Senhor, aqueles que já estão aqui junto de nós, outros que entrarão posteriormente ou que assistirão, Senhor, mais tarde. Mas, eterno Deus, uma coisa nós te pedimos, que a Tua palavra possa alcançar as vidas de todos, Senhor, para o Teu nome ser glorificado. Pai amado, é assim que oramos a Ti, te sendo agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Travou? Voltou aí, Dai? Para mim, está normal aqui.
Aqui também. Dê um feedback para nós, por favor. Se travou, daí se voltou. Ah, voltou. Deus abençoe. Acho que deu uma travada mesmo. Então vamos dar continuidade. Como eu falei, né? O irmão Cris, pastor Cris, vai estar conosco nessa maratona aqui de João, né? Um evangelho que fala sobre a divindade de Cristo, quem é Deus. Ele está defendendo aqui quem é Deus, né? Para quem não viu os 2 devocionais passados. Então, bora lá. Vamos ler trabalhar essa segunda perícope, que vai do versículo 19 ao versículo 34. Versículo 19 ao 34. Ô, Cris, eu vou ler até o 28, aí você manda do 39, do 29 para frente, 29 ao 34. Pode ser. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram o sacerdote e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou claramente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ele cita Isaías 43. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem o Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Amém. Pode continuar? Pode já. Não, acho que é 34, né? Mas se quiser já trabalhar aí, trazer alguma parte, manda bala. Então vamos começar. Já que você me dá essa honra, essa permissão, vamos. Glória a Deus. Né? Olha que interessante, o versículo 34 ele termina, né? Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então aqui o João Batista e o João, o evangelista, está trazendo a questão de que Jesus é Filho de Deus, demonstrando que ele é o Filho de Deus. Esse é o ponto crucial de todo esse evangelho, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus, né? E é interessante, o irmão David e os demais irmãos que estão aqui junto de nós nos atentarmos a quê? Que esse testemunho de João, né, o Batista,
É interessante a gente também chegar e falar, né? Que a gente vai aprendendo, a gente tem que passar aquilo que nós aprendemos. Tem muitos que às vezes pensam que quando nós mencionamos o nome João Batista é o sobrenome dele. Não é o sobrenome. Batista significa por quê? Porque ele batizava, né? Então João o Batista, né? E João, ele traz o testemunho dele, e é interessante que quando ele começou a fazer batismos ali no Rio Jordão, então podemos dizer assim que houve um certo alvoroço, né, entre os próprios judeus, os religiosos da época, e eles, por curiosidade, eles enviaram estes homens que faziam parte da seita dos fariseus para saber quem que era este João que estava ali realizando esses batismos, né? E outra coisa, é bom nós atentarmos que a questão batismal que era realizada não era novidade para os judeus. Já era um ritual, por quê? Porque o batismo, até então, para os judeus era uma espécie de purificação. Então isso não era novidade para eles. Só que o que chamou a atenção dos religiosos na época não foi o ato de batizar, mas o ato da pregação de João. Porque nós imaginamos, porque antes de todo esse acontecimento, esse relato que nós acabamos de ler aqui, João Batista, nós devemos entender que houve um período onde nós chamamos de o período helenista? Interbíblico. É o período helenista interbíblico. O período interbíblico, onde de alguma forma não houve, não havia uma manifestação de Deus. E esse período, salvo engano, acho que foi durante 400 anos, é isso? Eu não vou me lembrar, mas sei que foi um período muito longo, onde Deus não se manifestava, e de repente vem João Batista e pregando, e a pregação dele, ela era tão poderosa, que chamou a atenção dos religiosos, que se nós observarmos e pegarmos geograficamente, aonde João Batista estava pregando, a distância até Jerusalém eram quilômetros. É como se, por exemplo, eu estou aqui no interior de São Paulo, tá? A cidade de Promissão. É como se eu tivesse aqui e a coisa estivesse acontecendo lá na capital, quase 500 quilômetros. Né? Não chega a isso, mas vamos imaginar assim. E isso chamou tanta atenção, e eles enviam estes homens para saber quem que é esse João Batista e que pregação é essa que ele está trazendo. Né? E a pregação dele dá o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Mas o mais interessante aqui, o irmão David, é que quando ele diz assim, e eles vêm para perguntar, né? Para saber o que ele estava fazendo ali, que tipo de pregação era aquela, e pergunta primeiramente se ele era o Cristo. Por que se pergunta se ele era o Cristo? Ou o Messias, assim melhor. Por quê? Porque todo Israel, de alguma forma, estava na expectativa de um Messias, de um libertador do povo, né? E diante disso eles lhe perguntaram e ele respondeu que não era. Não, eu não sou. Perguntaram se era o profeta, ele também respondeu que não. E aí eles falaram assim, diga quem você é para que possamos dar resposta àquele que nos enviaram. Né? Aí olha que interessante. Neste versículo aqui, no continuação do 23, na resposta de João, vai aparecer o primeiro, embora não seja Jesus... Mas olha que interessante, é que aparece o eu sou. Eu sou. A voz do que clama no deserto. Se ele não é o Cristo, se ele não é o profeta, se ele não é o próprio Deus, por que ele fala eu sou? Aqui já está o eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Olha que interessante. Quando nós prestamos atenção nisso, irmão David, a voz
Ele podia ter falado assim, eu sou a voz que clama no deserto. Não, mas olha aqui. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então a voz não era dele. De quem que era essa voz que estava clamando? Era a voz de Deus que estava no deserto. Por quê? Irmãos, é que isso aqui é muito profundo. A gente não vai entrar, mas imaginamos por quê? Porque Deus já não estava mais manifestando no templo, onde estavam os sacerdotes. Por quê? Porque já estava corrompido. Então Deus ele sai do templo e ele vai para o deserto. O próprio Deus, ele vai para o deserto. Então ele está lá no deserto clamando. Por isso que João ele diz assim, eu sou. Esse eu sou não é ele falando dele, mas ele testificando, porque a voz de Deus estava nele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quer dizer, o Deus que era para estar dentro do templo, não estava mais no templo, mas estava clamando no deserto. Quer dizer, e se a gente for entrar aqui, David, a questão de João Batista, o irmão já deve saber disso. João Batista, ele na verdade, a linhagem que ele vem, ele era para ser o sumo sacerdote. Original, né? O puro. Ele não era como muitos pensam, às vezes lê aqui, faz uma leitura linear, esse era um Zé Ninguém que está lá no interior, pregando aí, isso e aquilo, vamos saber quem que ele é. Não, ele era da linhagem sacerdotal. Ele era da linhagem sacerdotal. Só que, como Deus havia saído do templo, ele vai para o deserto e começa a clamar no deserto. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. E então é por isso que ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Né? Então isso é muito interessante nós sabermos que essa voz que está clamando no deserto não é João, é o próprio Deus que está clamando. Clamando o quê? Para abrir o caminho do Senhor, para ele dar segmentos, podemos dizer assim, segmento no seu plano divino. É aonde Jesus vai vir, nós sabemos todo o trâmite aí que vai acontecer. E, David, pode dar sequência. Senão eu vou falar tudo aqui. Não, pode continuar, para mim tá ótimo. Perfeito. Eu quero que você participe mesmo, Cris. Nós estamos aqui para aprender. Eu só queria reiterar, contribuir, entendeu? Contribuir com a parte. Cara, é lindo. É lindo. Você falou perfeitamente. A voz do que clama. A gente às vezes lemos de uma maneira linear que nós não pegamos essas coisas. E aí é que você falou. Quando nós lemos aqui, acha que João Batista foi um doido no meio do nada, esguelando para todo mundo. Eu imaginava, quando eu lia antigamente, quando eu lia raramente, que João Batista era semelhante que aqueles irmãos, hoje eu chamo eles de irmãos, que ficam em praça pública anunciando. Eu falei, João Batista é um desses, esses caras são discípulos de João Batista. Só que quando você entende isso, é algo mais profundo. O que o Cris falou, só para trazer um pouco mais, é um tema muito forte. Por quê? O Cris falou o seguinte, ele falou o seguinte, que Deus não estava mais no templo. O que havia dentro do templo? Antigamente era por tenda, depois, através de Salomão, foi construído um templo, onde lá dentro havia a presença de Deus, a arca, no lugar santo do santo, lugar santíssimo. E só que conforme Israel foi se perdendo por causa do pecado, do adultério espiritual, né, abandonando a Deus para deuses pagãos e tal, Israel teve uma parte muito complicada. O que acontece? Pelo cativeiro babilônico, o templo é destruído e a arca some, né, Cris? A arca some. A arca representava a manifestação de Deus, era a presença de Deus. Então a arca da aliança, aquela arca que está desde Moisés, né, que tinha os 3 objetos lá dentro, ela some, ela desaparece. Então, quando é reconstruído o templo, por isso que o Cristo trouxe toda essa história aí dos 400 anos, do período helenista, período interbíblico, quando é reconstruído o templo, a arca já não está mais lá dentro. Então, o que acontece? Se a arca não está mais lá dentro, o templo não tem a serventia que tinha antes, porque Deus não habita mais naquele lugar.
não só por esse motivo, o outro motivo, que o ministério da época, os presbíteros da época, que eram os judeus ali, os doutores da lei, como fariseus e saduceus, eles estavam corrompidos. Eles não tinham mais compromisso com a verdade, com a palavra. O que eles queriam? Impor regras, impor dogmas, impor uso e costume, um fardo pesado, é isso que eles queriam. Ser o rei da cocada preta, é o que eles queriam. Estava tão corrompido, só para os irmãos entenderem o que o Cristo falou. Estava tão corrompido porque só poderia haver um sumo sacerdote. Desde lá de trás, em Arão, quando Deus fala para Moisés, falei, Moisés, o teu irmão Arão será o sumo sacerdote, e tal será o sacerdote. Então só poderia haver um sumo sacerdote, que era esse que entraria uma vez por ano, chamado numa festa chamada de Yom Kippur, dia do perdão. Era somente ele que entrava no lugar onde estava a arca. Então sempre foi somente um sumo sacerdote. Só que nessa época que João está clamando no deserto, o sistema religioso estava tão corrompido que havia 2 sumos sacerdotes. Caifás e o seu sogro, como que era o nome dele? Tá aqui em Lucas, peraí. O sogro, que era o antecessor, entendeu? Então era o seu sogro, que colocou o genro. Então era Caifás que estava em exercício, mas quem mandava mesmo era o seu sogro. Então, Anás e Caifás. Anás e Caifás. Anás e Caifás. Então, o que acontece? Tava tendo até um nepotismo, né, que fala. Porque Anás era o sumo sacerdote e colocou o seu genro. Então, havia 2 sumos sacerdotes. Isso quer dizer o quê? Que o templo, que o sistema estava corrompido. E aonde tem corrupção, Deus não habita. Só que aí o que o Cristo falou? Que João, ele era descendente puro, não só de sacerdote, mas de sumo sacerdote, porque ele tinha linhagem de sacerdote, acho que da mãe, e de sumo sacerdote do pai. Não, sacerdote do acho que é o contrário. O pai era sacerdote e da mãe era isso, vinha filha de sumo sacerdote. Então ele era o único naquela história, naquele contexto, que poderia estar dentro do templo. E até a questão dele tá, que nem muitos pensam assim, a forma dele vestir, né, era uma forma de protesto. Por quê? Porque era ele que deveria estar com as roupas sacerdotais. Só que aí ele vai para o deserto e ele começa a cumprir lá o ministério dele, né? Como que quer dizer, eu não posso estar no templo porque no templo está corrupção. Então eu vou para o deserto. Mas como quem quer dizer, eu não vou deixar de cumprir a minha missão. Então por isso que ele é a voz do que clama no deserto. E as suas roupas era forma de protesto. Ele, na verdade, ele era para ter as vestes sacerdotais. Mas aí... Não só as vestes, não só as vestes em Cristo. É por isso que, quando a gente lê, é por isso que é importante quando nós lemos, me perdoe interromper, tá, Cris? É importante quando nós lemos, você se perguntar o porquê. O porquê que a Bíblia está dizendo isso? Nunca passe batido. Você falou, mas por quê? Vai e pesquise. Porque eu sempre me perguntava o porquê que João se vestia de pele e comia gafanhoto. Há algo espiritual nisso? Não. É simplesmente porque era para ele estar vestindo a roupa sacerdotais, que é valiosíssima, caríssima em dinheiro e também em espiritualidade, e ele o negou. Comer gafanhoto. Ele sendo o sumo sacerdote real, ele teria que comer a comida de um sumo sacerdote, preparada por um sumo sacerdote. Então, por que ele come, ele se veste de pele? Porque ele se nega a vestir aquela roupa que está suja de corrupção. Por que ele come gafanhoto? Porque ele se nega de comer daquela comida que está corruptível. Perdoa, Cris, manda bala. Não, é isso aí, é correto. E é interessante que quando a gente entra nesse assunto,
Por isso que é importante, às vezes muitos chegam e pensam assim, por exemplo, que nem nós temos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos vai falar da biografia de Jesus. João é o que nós estamos falando desde o início, quando começamos esse devocional, que ele vai trazer Jesus mostrando que ele é Deus, né? De uma forma diferente. Mas não é, os outros que são sinóticos, eles não se contradizem um do outro. Imaginamos no ambiente que muitas das vezes nós estamos, e existem 4 câmeras ou 3 câmeras. Cada uma vai ver aquela cena de uma forma, de um ângulo diferente, né? E quando Lucas ele traz o que nós estamos falando aqui, é Lucas que relata, embora nós estamos falando do Evangelho de João, mas para nosso entendimento, quando Lucas ele fala a respeito de 2 sumos sacerdotes, ele está o quê? Ele está, na verdade, fazendo uma denúncia à corrupção que está acontecendo. Então, a escrita não está ali por um acaso. Era uma denúncia que estava fazendo para que nós hoje chegássemos ao conhecimento disso aqui. Que, mostrando o quê? O que nós aprendemos com isso já nesta manhã, nesse devocional? Que Deus não habita na corrupção. Deus não habita onde está a mentira. Está a mentira onde está o erro. Deus ele habita, às vezes, se for preciso, ele vai para o deserto, mas ele não se cala. Como ele não se calou, mesmo que João ele estava lá no deserto, mas a voz de Deus estava na boca dele, para propagar e abrir o caminho do Senhor. Mas Josi, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, isso, irmãos, é uma questão muito profunda. Então, aqui, João Batista, ele veio trazer... David, se a gente chegar e for entrar, cara, é muito lindo, é que o tempo não nos permite. Mas isso aqui é muito profundo, aí a gente tem que pegar um pouco dos outros evangelhos para procurar entender realmente essa questão de João Batista. Ele está abrindo esse caminho para o Senhor, né? Mas eu acredito que já no pouco que nós falamos aqui, já trouxe para nós uma luz, já raiando para nós uma direção. E, como disse aqui no final, né, do versículo aqui, que é o assunto do Evangelho de João é o quê? Pois eu mesmo vim e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, né? E outra coisa que eu quero trazer aqui, quando a questão de que, mesmo que ele fala, aqui está escrito, né, que ele não conhecia, esse não conhecia, não é a questão de que ele não conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era primo dele, tá? Jesus era primo de João. Ele não sabia que Jesus era o Messias, ele era o Cristo. Mas Deus já havia falado para ele, ó, aquele o qual você vir uma pomba pousar sobre ele, este é o Cristo, este é o Messias. Então, como primo ele conhecia, esse aí é o meu primo, legal, esse aquilo. Mas quando Jesus vem, ele sai das águas, né, naquele ato batismal, que na verdade Jesus ali não está nem se batizando, por quê? Primeiro, a instituição do batismo cristão, do cristianismo, ele é feito através de Jesus. Mas não que Jesus estava ali batizando, por quê? Porque ele não tinha pecados, né? Então ele estava simplesmente cumprindo um ritual judaico de purificação para dar início ao seu ministério. Então ali ele cumpre isso, e quando ele emerge das águas, então João ele vê o Espírito Santo como em forma de pomba pousar sobre Jesus. Aí é onde ele usa a expressão, eu não conhecia. Esse não conhecia era falar, eu não sabia que ele era o Cristo. Ele foi meu primo, nós às vezes conversamos, vamos dizer aqui de uma forma simples, né? Brincamos junto, corremos junto, mas eu não sabia que era ele. É isso que João está dizendo aqui. E ele diz assim, que este veio, é maior do que ele vos batizará. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar ou carregar as suas sandálias. Então, e ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Ô David, e é interessante que quando a gente lê esse fogo, a gente pensa que esse fogo é o fogo do Espírito Santo. E não é, tá? Esse fogo é o fogo de juízo. Por quê? Porque nos outros evangelhos a gente vai perceber que João Batista, ele vai falar que quando Jesus, o Messias, vem, ele tem a pá e ele limpará a sua eira. Então, quer dizer, está falando do quê? De um juízo. Então, quando ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, esse fogo é trazendo juízo. Juízo. Para quê? Para que através desse juízo com fogo, ele queima os nossos pecados e todas as iniquidades. Né? Então não é a questão do batismo do Espírito Santo com fogo. Esse fogo é fogo de juízo, é para purificação. Certo? Perfeito. Pode... Rapaz, tá ótimo. Tá ótimo. Uma coisa que aqui é o seguinte, que o Cris falou sobre... o João não relata aqui, não fala sobre o batismo em si, né? Mas ele dá uma evidência ele narra aqui que quando ele viu a pomba, né? A pomba sobre Cristo. Ele está narrando o que ele viu do batismo. E aí o Cristo está falando sobre o batismo, e aí ele falou um negócio, e aí pode ser que alguém possa ter... Ele falou certo, mas possa ser que alguém não entendeu, ou possa tirar do contexto. O batismo ele não serve para perdão de pecado. O Cristo só falou que ele batizou, mas ele não tinha pecado, é para provar que o batismo não é para remissão de pecado. O batismo é para a confissão pública da fé. Então, quando Cristo ele se batiza, é para confessar a João, através do Espírito Santo, quem ele era. E para deixar como exemplo para mim e para você, confessar quem é Cristo. O batismo é o ato público da fé. Então, se eu entrar se eu tomar um mergulho, se eu batizar com entendimento que meus pecados foram perdoados, eu estou pisando no sacrifício de Cristo. Né, Cris? Porque o batismo é a confissão pública. Exemplo, o casamento. Eu vou dar um exemplo. Essa semana é meu casamento. A festa é no sábado, mas hoje é quarta-feira. Eu fui lá no cartório com a minha futura noiva, com a minha futura esposa, minha noiva. Vou lá e faço o certificado. Eu já sou casado com ela. Daquele momento em diante, de hoje para frente, eu já sou casado com ela. Porém, a festa só vai acontecer no sábado. Mas eu já fiz um tratado de aliança com ela. Né, Cris? Eu já fiz um tratado de aliança. Mas a festa é o ato público. Eu vou confessar para os convidados que ela me pertence e eu pertenço a ela. Só que isso já aconteceu antes. O casamento já aconteceu antes. Então, o que eu fizer com ela, se eu já tiver uma vida conjugal com ela, é válido, porque eu já sou casado pela lei. Só que o ato público de confessar é a festa. É a mesma coisa o batismo. A pessoa que se arrepende, abandona a prática do pecado, abandona tudo aquilo que fez e se arrepende de puro e sincero coração, ela entrega a sua vida a Cristo. Naquele momento ela é batizada. Porque o batismo não é simplesmente o rito, que nem o Cristo falou. Ali Cristo cumpriu um rito de purificação também. Então, o batismo não é somente um rito. O batismo ele acontece dentro do coração. Ele começa aqui dentro. Por arrependimento. Por isso que João pregava arrependimento. O batismo dele era para arrependimento. É por isso que Cristo, a primeira pregação de Cristo foi o quê? Arrependimento. Porque o batismo vem através do arrependimento. Então você batizou, é porque você foi arrependido. Aí você vai lá e confessa ao público. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. O batismo não tem poder de perdoar pecados. Por isso que o Cristo falou. Por isso que Jesus batizou. Ele não tem poder de perdoar pecados. Porque Jesus não tinha pecado. Então só queria explicar isso, Cristo, porque pode ser que a pessoa fale,
Tá certo. Batismo perdoa pecado? Não, batismo não perdoa pecado. Não perdoa pecado. Eu acho que foi Lutero, um dos pais da igreja, falou que, como que era aquele ditado? Que ele batizou e tal, mas ele descobriu que aquele velho homem sabe nadar, entendeu? Porque você sai do batismo, você continua pecando. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós vamos deixar de ser pecadores o dia que Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Aí nós deixaremos de ser pecadores. Então, o batismo ele não é para remissão de pecado. Só para nós finalizar aqui, né, Cris, que eu acho que você trouxe muito perfeitamente sobre a voz do que clama no deserto. Então, eu acho que para dar ênfase aqui para nós finalizar esse devocional nessa parte. Deus estava no deserto, né, Cris? Clamando e anunciando arrependimento. E João, quando vê Cristo vindo, o que ele grita? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu não me engano, é o único texto que traz essa frase Cordeiro de Deus. Sim. É o único que traz essa palavra Cordeiro de Deus. Aqui João sacrifício, né? Está apontando para o sacrifício de um cordeiro, para o sacrifício pascual, aquele que acontecia na Páscoa desde Moisés, aquele que aconteceu naquela época que eles mataram um cordeiro e aspergiram o sangue sobre os umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse naquele que estava debaixo do sangue do cordeiro. Aquele que é lavado pelo sangue do cordeiro, aquele que está sobre o sangue do cordeiro, o Cordeiro de Deus, a morte não tem poder. É isso que a voz clama no deserto. E nós possamos sair daqui hoje, né, Clis? Sendo que nem João Batista, clamando, a voz clama no deserto. Tendo a voz do que clama no deserto. Amém. Arauto de Deus, seja o microfone de Deus, seja o alto-falante de Deus no deserto. Seja e sem se importar, olha que coisa interessante, nós falamos aqui, sem se importar. Embora João, ele era para estar com as vestes sacerdotais, só que isso não fechou a boca dele. Não se preocupa com o exterior. E o que isso demonstra? Que nós não devemos nos preocupar com o exterior. Se preocupa com aquilo que está no interior. Ainda que alguém fale, ou ainda que alguém aponte, mas o que importa é o que está no interior. O que estava no interior de João, o Batista, era a voz do que clama no deserto. A voz de Deus estava nele. E que a voz de Deus ela possa, e como está, né? Nesta manhã, através deste devocional, a voz do que clama está sobre nós. Amém. Sobre cada um de vocês, né? Às vezes, num ato simples, numa saudação, às vezes a gente acha que a saudação é só a paz de Deus, a paz do Senhor. Às vezes um bom dia que você dá para uma pessoa, você transmite paz, né? Isso é a voz do que clama no deserto. Irmãos, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. E nós carregamos, pela imensa misericórdia do Senhor, a graça do Filho de Deus. Este favor que imerecido, que nós não tínhamos merecimento, não temos, mas nos alcançou. Então esta voz, ela clama no deserto. O deserto que deste mundo, esse deserto por quê? Porque nós estamos espiritualmente, David, isso aqui está vindo agora, tá? Amém. Nós estamos, o templo de Deus não é a denominação A, Z, X ou Y, não.
nós ainda estamos fora do templo de Deus. O templo que nós vamos participar é naquele dia. Né? Então nós estamos neste deserto deste mundo, expressando a voz do que clama no deserto. Deus abençoe. Amém. Amém. Não preciso comentar mais nada. Que nós sejamos a voz do que clama no deserto. Anuncie Jesus Cristo, né, Cris? Anuncie a Cristo. Clame a voz de Deus. Porque essa foi a missão que Cristo nos deu. Ide anunciai pelo mundo. Ou seja, seja a voz do que clama no deserto. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Cris. Maravilhoso. Estou saindo daqui hoje edificado. E com mais certeza da minha missão de clamar a voz de Deus nesse deserto. Deus abençoe a todos que passaram por aqui grandemente, né? Deus abençoe, irmão Josué, Saulo, meu primo. Deus abençoe, meu querido irmão Olímpio, Gola, abração. Deus abençoe, irmã Josi, amém. Deus abençoe, Rodolfo, meu brother. Deus abençoe. Rodolfo é um que clama a voz de Deus todo dia pela manhã também. Deus abençoe, meu querido. Continue dando essa força, tá bom? Glória a Deus, Deus abençoe, tamo junto, que você tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. A nós todos, glória a Deus. Saudações a todos aí, graça e paz. Amém.